Bom dia, amados ouvintes do programa missionário Caminhos de Paz. Hoje nós vamos conhecer mais uma história de mais um atleta de Cristo, desse livro, Mais que Ouro. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história do decatleta olímpico David Allen Johnson, mais conhecido como David Johnson. David Johnson, ele nasceu no dia 7 de abril de 1963 e hoje ele tem 59 anos. David nasceu na cidade de Missoula, em Montana. Lá ele cresceu com sua família. Ele tinha um irmão e 3 irmãs. Desde que nasceu, a família percebia, né, que David era um menino muito ativo e desde pequeno ele gostava de correr, ele gostava de saltar, ele gostava de ficar brincando com suas irmãs, de jogar boliche, jogar beisebol. Quando ele era bem pequenino, seu pai comprou, ele teve 5 triciclos, porque o seu pai comprava. E imediatamente ele começava a correr, quebrava muito rapidamente. Seu pai consertava, não tinha jeito, ele voltava a quebrar. Então, até a sua idade, né, dos 4 anos, ele teve 5 triciclos. David cresceu entendendo, sabendo que existe um Deus que é o Criador de todas as coisas, que criou e que é o Rei do Universo. Ele cresceu entendendo que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele cresceu sabendo os 10 mandamentos, né, memorizados, mas algo que ele conta que não entendeu quando era pequeno é a necessidade de convidar Jesus para ser o seu Salvador, para ser o Senhor de sua vida. Mesmo seus pais ensinando para ele, né, que se deveria ser uma pessoa correta, uma pessoa boa, que sempre fizesse o bem, ele não entendeu a importância de conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, David cresceu ali numa vizinhança. Lá naquele lugar, ele encontrou 2 amigos. Um se chamava Steve e o outro Mike. No início, eles começaram com uma brincadeira, né? Como lá em Missoula tinha muitas pés de maçãs, então eles começavam a colher, né, as maçãs podres, colocavam em sacolas e eles iam para a avenida, iam para as ruas e ficavam arremessando maçãs nos carros, né? Antes de fazer isso, eles combinavam para que eles não fossem pegos. Então, eles combinavam o lugar onde eles iriam correr, né? Sempre 3 direções diferentes. Nunca corriam na mesma direção para não serem pegos. Então, eles começaram com esse tipo de brincadeira, né? E eles achavam interessante porque as pessoas iam passando e eles, jogavam no vidro do carro, né? As pessoas começavam a gritar e correr atrás deles, mas nunca conseguiram pegá-los. E ele conta, né, que um certo dia eles pegaram muitas maçãs e foram para uma avenida grande lá da cidade, e ele conta que os 3, né, combinaram a arremessar as maçãs na mesma hora, e o homem que ia dirigindo o carro ficou muito zangrado e gritou: agora eu pego vocês. E realmente ele voltou o carro muito rápido e foi a vez que ele conta que ficou muito próximo de ser pego, mas como ele era um corredor exímio, corria muito bem, conseguia saltar cercas, então ele não foi pego, né?
Ele cresceu com aqueles amigos ali, né? Sempre fazendo essas coisas que no princípio eles achavam interessantes, mas que com o tempo foram levando eles a praticarem outros atos, né? Com suas irmãs ele sempre brincava, né, de esportes, né? Ele gostava muito de boliche, ele gostava muito de beisebol, de salto, né, à distância. Então, suas irmãs também gostavam, Kate e Barbie, e eles brincavam muito no quintal da casa, fazendo esse tipo de esporte. Quando Dave foi para a escola, ele conheceu alguém que levou a pensar um pouco na sua vida. Quando ele chegou lá na escola, ele encontrou um coleguinha que tinha uma doença muito grave, uma doença terminal. Aquele colega sempre contava, né, para a sala que ele não tinha ninguém que cuidasse dele, ele não tinha família. Mas Dave observava, né, que ele não era um menino triste. Ele imaginava como pode, né? Esse menino, ele chorava só de pensar na situação daquele menino, mas ele percebia que aquele menino sentia tanta paz e ele, às vezes, ele conta que à noite ele ficava pensando naquele menino e ele sempre pensava, um dia também eu vou morrer. E eu não sei como será, nem sei para onde eu vou. Às vezes ele ficava chorando só de pensar no sofrimento daquele menino. E às vezes ele pensava, o que vai acontecer comigo depois da morte? Mas ele continuava vivendo e não buscava uma resposta para a sua pergunta. Então, durante a pré-adolescência, ele perdeu o interesse pelo beisebol, pelos esportes, ele começou a andar mais e mais com aqueles colegas, perdeu o interesse pelos estudos e eles até botaram o nome, né, que se chamavam Gangue do Oeste. Quando eles saíam da escola, eles já ficavam perguntando um ao outro, o que é que nós vamos fazer hoje, né? Às vezes, na maioria das vezes, quando eles iam arremessar maçãs, mas agora eles começavam a fazer outras coisas, começaram a fazer coisas ainda mais erradas. Eles começaram a roubar chicletes, às vezes queriam comer um bombom, eles não queriam pagar por isso, iam lá, roubavam. Eles começaram a roubar guloseimas, eles entravam no mercado, pegavam o que eles queriam, não queriam pagar. Então eles começaram a mais e mais fazer coisas erradas, uma vez que eles achavam que nunca iam ser punidos. Aí eles começaram então a praticar coisas mais sérias. Um certo dia eles entraram no mercado, né, da cidade e encheram os bolsos, né, de guloseimas. Eles não pegavam só mais para si, agora eles já queriam pegar mais, né? Um erro sempre leva a outro. E eles encheram os bolsos e iam saindo, como sempre, só que quando eles chegaram na porta do mercado, os funcionários fecharam a porta do mercado e disse para eles, vocês vão devolver tudo que vocês colocaram nos bolsos. E naquele momento o Dave ficou um pouco assustado, ele ficou com medo e ele foi lá, devolveu. Ficaram com medo de ser detidos, mas depois que eles fizeram isso, eles levaram umas broncas e os funcionários deixaram eles irem embora. Dave perdeu totalmente o interesse pelos estudos, achou que aquela vida era a melhor que ele poderia ter. Ainda ia para a escola porque os pais sempre cobravam, ele ia para a escola para que os pais achassem, né, que ele estava indo. Só para ir mesmo. Não prestava atenção em nada, perturbava o tempo todo. E quando terminava, ele sempre encontrava com os amigos
e buscarem algo para fazer. Os pais, né, sempre o colocavam de castigo, conversavam com ele, mas nada conseguia mudar a vida que David estava levando. Então, um certo dia, eles começaram a fazer roubos, arrombar casas, roubar eletrodomésticos, danificar propriedades. E uma certa vez, um policial conversou com ele. Ele ficou envergonhado, né? Assim, mas não mudava de vida. E um dia o policial conversou com os pais dele, disse para eles que observassem melhor a vida do filho, porque havia uma suspeita de que David estivesse envolvido nos roubos que estava acontecendo na vizinhança. Os pais ficaram muito tristes, conversaram com ele, mas nada mudava a vida dele. Então, um certo dia, um policial bateu à porta, né, da família Johnson e ele disse para os pais de David: olha, vocês precisam me acompanhar e também o filho de vocês, porque precisamos interrogá-los, uma vez que ele é suspeito de roubo. Então, os pais de David Johnson, eles ficaram muito tristes, foram, e realmente quando chegou lá, se comprovou que ele com os amigos tinham roubado $5.000 de um senhor. Aquele senhor não tinha prestado queixa, mas ele disse para a polícia que queria que eles trabalhassem para pagar todo o dinheiro que aqueles jovens tinham roubado. Então, David ficou com medo, né, de ser detido, ser enquadrado ali pela polícia, mas terminou que não sendo. Ele trabalhou com os amigos, pagou e aí continuaram. E cada vez se envolvendo em coisas mais e mais pesadas. Além dos roubos, eles se reuniam, passavam a noite bebendo, usando coisas erradas. E logo, né, ele ficou conhecido como um garoto do mal, né, da rua. Né? As pessoas, quando ouviam, diziam: olha, é o garoto do mal, é o encrenqueiro, é o problemático. E ficou muito difícil para a família de Dave continuar ali em Missoula. Então, aconteceu algo que realmente mudaria a vida de David Johnson. Certo dia, seu pai chegou e ele conversou com a esposa, né? Ele tinha recebido uma proposta de um trabalho no Oregon e ele reuniu a família e disse para eles: olha, já conversei com sua mãe, eu recebi uma proposta, um bom trabalho no estado do Oregon e nós vamos. Embora, acho que é o melhor para a nossa família sair daqui nesse momento. Naquele momento, Dave pensou: sair daqui, deixar meus amigos, ir para um outro lugar, não sei o que será de mim. Não sei como vou viver lá sem meus amigos. Mas, no próximo capítulo, nós vamos saber.